Amém, queridos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O nosso texto base hoje está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Fecha a sua Bíblia, abra o teu coração, abra a tua mente, abra o teu entendimento para aquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Pai amado, nós colocamos-nos mais uma vez na tua presença, te dando graça por cada vida preciosa que está aqui, por cada família abençoada representada aqui nesta noite. E te pedimos, Pai, que a tua palavra, Senhor, alcance nossos corações, despertando-nos para a tua palavra, para o teu propósito, para tudo aquilo que tu queres, Senhor, agir a nosso respeito, fazer a nosso respeito, para que nós possamos cumprir, Senhor, aquilo que determina a tua palavra, conforme o teu propósito. Em nome de Jesus, e nós quebramos tudo que é corrente contrária, tudo que é laço e embaraço das trevas, em nossos corações, vidas e mentes, nós quebramos em nome de Jesus, declarando que o Senhor, Ele sempre prevalecerá. A palavra do nosso Deus prevalecerá em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então o tema da nossa palavra nesta noite é a quem Deus procura. Eu quero que você que está aqui conosco presencialmente, abra a tua mente, porque Deus vai falar com você. E você que nos acompanha nessa live, você é muitíssimo bem-vindo. Que a tua mente, teu coração se abra, porque Deus quer falar com você nesta noite. Amém, te fortalecer, te abençoar. Então pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos nos acompanhar na ministração da palavra. Amém, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então o texto básico ele diz que eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, à tardezinha, quando a noite estava chegando, quando o dia estava findando. E esconderam-se, Adão e Eva escondeu-se da presença de Deus, e foi quando Deus o chamou e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Então percebam que desde o início, desde então, Deus está o quê? Procurando os seus filhos. Deus está procurando cada um e perguntando: onde tu estás? E quando fala que onde tu estás, ele não está se referindo a um lugar físico. Ele está se referindo a um estado de espírito, a um estado de relacionamento. Onde tu estás? Deixou de me adorar? Onde tu estás? Deixou de ouvir a minha voz? Onde tu estás? Deixou de me obedecer? Onde tu estás? Deixou de ouvir a minha direção? Onde tu estás? Desde então, querido, o Espírito de Deus, ele percorre toda a terra procurando os filhos de Deus, atraindo cada um, chamando cada um, convocando cada um, despertando cada um. Mas infelizmente nem todos são escolhidos. A palavra de Deus diz que todos são chamados. Deus está chamando. Desde a antiguidade Deus está chamando, mas poucos ouvem a voz, poucos atendem o chamado, poucos se rendem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos são aqueles que se rendem. Poucos são aqueles que se identificam como filhos de Deus. Poucos são aqueles que vê Deus e o recebem como Deus e como Pai. E Deus continuará chamando até que Jesus volte. A partir daí será estabelecido o seu reino milenar, com todos aqueles que ouviram a sua voz e atenderam ao seu chamado.
quem fará parte do reino de Jesus, o reino que Ele estabelecerá na terra na sua segunda vida? Todos aqueles que ouviram a sua voz e o atenderam, que ouviram a sua voz e não viraram as costas, que ouviram a sua voz e que não debandaram, que ouviram a sua voz e disseram: eis-me aqui, Senhor, o teu filho, tua filha. O reino de Deus será composto por todos aqueles que se deixaram achar por Cristo, que se deixaram encontrar por Cristo. Todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que foram comprados de volta em Cristo. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque há tais que assim o adorem, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então vamos voltar lá para Gênesis. O que Adão perdeu com o pecado? Ele perdeu a capacidade de adorar a Deus. Adorar a Deus significa andar na presença dEle. Adorar a Deus significa expressar quem o Pai é, quem Deus é, espelhar Deus com suas atitudes. Vocês percebam que Deus não desistiu. Ele continua procurando o homem que foi enganado por Satanás lá no Éden. Onde tu estás? Onde tu estás que tu parou de me adorar? Onde tu estás que tu parou de ser uma expressão minha na terra? De ser boca minha na terra, de ser voz minha nessa terra, de ser um braço que abraça nessa terra, uma boca que prega a esperança e a paz para outros nessa terra. Onde tu estás? Deus está procurando quem o adore em espírito e em verdade. E mais uma vez aqui eu te pergunto: quem vai reinar com Cristo no milênio? Esses que Ele está procurando. Desde que a terra é terra, Deus percorre a terra procurando. Uns respondem, outros não respondem. Uns abraçam, outros afastam. Uns amam, outros odeiam. A hora vem, e é agora. Não é para ontem, é agora. Então, ao longo, querido, ao longo de décadas e décadas, muitas congregações ensinaram equivocadamente para os seus fiéis um conceito distorcido de adoração, fazendo-nos parecer que adorar a Deus é você levantar a mão e sentir um ripiozinho da presença de Deus, dar uma sapateadinha. Isso é louvor, você está louvando. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é o papel que Deus confiou aos seus filhos. Adoração é quando você deixa o caráter de Cristo refletir através da tua vida. Então é por isso, esses ensinos equivocados, é que muitos pensam que adorar é simplesmente isso, levantar a mão em louvor. Somando-se a isso, falar em línguas, arrepiar e tudo mais. Isso é louvar a Deus, é entrar na presença de Deus. Porque a adoração, querido, nós o fazemos com a nossa vida. Adorar a Deus é aquilo que você faz em nome dEle, com a tua vida, com a tua boca, com teus gestos, com o seu jeito de falar, com suas atitudes. Isso é um ato de adoração. E o texto diz: a hora vem e é agora. Ou seja, Deus espera que quando você se deixa encontrar por Ele, você entre por este caminho, ser um adorador, ser o representante legal dEle nessa terra, ser um filho dEle. Porque o filho expressa o pai, não é assim?
O filho reflete o pai, tal filho, diz o ditado. Verdadeiros adoradores, quer dizer que tem falsos adoradores, está cheio. Quando ele usa a palavra, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito de verdade, significa que no mundo evangélico, no mundo dito cristão, está cheia, a igreja está cheia de falsos adoradores. Cheia. São os muitos que são chamados, mas como eles não são verdadeiramente adoradores, eles não são escolhidos. Então é assim que o Pai procura tais que assim o adorem. E se Deus é Espírito, nós só podemos adorar ao Pai em Espírito. O que é adorar o Pai em Espírito? É deixar que o Espírito te conduza no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir. Isso é adorar em Espírito. Até chegar ao ponto daquilo que Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele pensa em mim, Ele fala em mim, Ele age em mim. Adorar em espírito e em verdade. Versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. É o encontro de Jesus ali no poço de Jacó com aquela mulher samaritana. E o versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nunca terá sede aquele que beber da água que Deus lhe der, ou seja, do Espírito. Você não terá sede, meu caro. Você não terá sede de paz, você não terá sede de coragem, você não terá sede de valentia, você não terá sede de destemor, você não terá sede de misericórdia, de compaixão, de perdão. Você não terá sede, porque Ele é uma fonte que vai jorrar dentro de você tudo isso. Ele é uma fonte que vai jorrar dentro de você todas as virtudes de Deus. Se fará nele uma fonte. O que é a fonte? A fonte é onde a água brota na terra. Você é uma fonte, querido. O diabo tem enganado tantos crentes. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, não dou conta. Cara, você não é um riozinho qualquer. Você é muito mais do que isso. Você é fonte. Deus te preparou, Deus te chamou para ser fonte, cara. Desde que você tem o Espírito, essa fonte vai brotar e vai jorrar para suprir a sua necessidade, para te abençoar, mas sobretudo para fazer você uma fonte de bênção para outros. Uma fonte que jorra. Uma fonte que jorra. Oh, ralabashuri canta namarraias. Quantos crentes desesperançados, quantos crentes desanimados, quantos crentes desmotivados, quantos crentes com medo, com pânico. O que está acontecendo com eles? A fonte está entupida, a fonte está entulhada de lixo do inferno. A fonte está entulhada do lixo da Globo. Televisão o dia inteiro, aplicativo o dia inteiro, palavra rasa, lixo profundo. A fonte está entulhada, então não sai água, mas ela está lá. Tem que tirar o lixo, tem que tirar os garranchos, tem que tirar tudo que está impedindo e deixar essa água fluir. Não é à toa que tantos da igreja estão desmotivados. Estou tão desmotivado. Eu estou tão desanimado. Eu estou tão isso. É a sua fonte, querido. É a fonte que você entulhou por causa do pecado. É a fonte que você entulhou porque você afastou-se de Deus. Você abandonou Deus. Você está dando prioridade para as coisas do mundo e não dá prioridade para as coisas de Deus. A sua fonte está entulhada, é por isso que ela não jorra. Quem jorra são os atributos do inferno.
Não são os atributos do Espírito. Então não é à toa que vem o medo, vem o ressentimento, vem a mágoa, vem a amargura, vem a ira, vem a angústia, vem a depressão, desânimo, desesperança. Que tudo isso são derivados do inferno. Nada disso é derivado do céu. Nada disso é derivado do Espírito. Deus te chamou para que você seja uma fonte que jorre continuamente da melhor água, da água mais pura. Sabe quando a água está jorrando, as pessoas têm prazer de te ouvir, as pessoas têm prazer de estar perto de você, as pessoas têm prazer de estar na tua companhia. Sabe por quê? Porque você jorra esperança, você jorra fé, você jorra vida, você jorra eternidade, você jorra paz, você jorra ânimo. As pessoas querem ficar perto de você, querem ouvir você, porque quando você fala, você jorra a vida. Porque o fluir da vida que está dentro de você através do Espírito jorra. Então essa fonte, obviamente, Jesus está falando aqui do Espírito dele que seria derramado sobre a igreja. E nós só podemos jorrar as virtudes de Deus através do Espírito de Deus. Não tem como jorrarmos as virtudes de Deus se não estivermos cheios dele, cheios do Espírito, cheios da presença dele. João capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Que fantástico! Você é uma fonte, e o rio nasce aonde? O rio nasce da fonte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, rios de água de fé, de força, de valentia, de eternidade, de bênção, de milagre, de vitória, de paz, de perseverança, de graça, labachuri raia, de bênção de Deus, fluirão dentro de você. E é disso que o diabo tem medo. O diabo não tem medo de Bíblia grande, de crente que você olha para ele tem cara de crente, mas não há manifestação das virtudes de crente dele na vida dele. O que Satanás tem medo é de homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da luz de Deus, da presença de Deus. Esses o diabo nem chega perto. A luz da presença, a luz do Espírito ofusca Satanás, ele passa de longe. Rios de água viva correrão do seu ventre. Isaías já dizia sobre isso profeticamente. O dia que isso aconteceria, diz assim, Isaías 44:3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Deus não derrama o Espírito para quem não quer. Deus não derrama o Espírito para quem não tem sede da presença dEle. Não é algo fortuito, não é algo casual, mas é resultado de busca, é resultado de envolvimento, é resultado de querer estar e andar na presença do Todo-Poderoso. Derramarei água sobre o sedento, ele está falando aqui, ele está profetizando do derramar do Espírito. Então, querido, não tenha sede das coisas do mundo, que está arrastando milhões para o inferno. Tenha sede das coisas do Espírito, que está te resgatando, te comprando, te selando para a eternidade, para a bênção de Deus. Tenha sede das coisas de Deus, tenha sede das coisas do céu. Não tenha desejo, não tenha sede das coisas do mundo. A palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade contra Deus.
Sobre o sedento eu derramarei rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E às vezes nós temos uma perspectiva só da nossa geração. Não, querido, se você está andando na presença, se você está em aliança com Deus, se você está buscando se encher do Espírito, cumprir o propósito, fazer a vontade de Deus, ou seja, um verdadeiro adorador, a bênção de Deus, ela cairá, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus descendentes, dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Olha só a seriedade dessa palavra. O meu povo está falando de quem? Da igreja. Está falando de quem? Dos judeus. E hoje tipifica quem? Também a igreja, porque a igreja gentílica, ela foi enxertada no povo judeu, e a bênção deles nos alcança também. A promessa que está sobre eles nos alcança também. Então a palavra de Deus diz que, está dizendo, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Está falando de quem, gente? Da igreja. Está falando de quem? Dos crentes. Duas maldades o meu povo fizeram, me deixaram, abandonaram, desprezaram o manancial de água viva, e preferiram cavar cisternas rotas, cisternas que não produzem águas. Que coisa! E não é isso que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Não é isso que nós estamos vendo nos dias da apostasia desses dias, no dia do esfriamento da igreja. Por que a igreja está fria, distante, afastando, dispersando? Porque esses dias chegaram. Mesmo conhecendo a Deus, eles preferiram afastar, seduzidos e enganados pelo mundo. Eles preferiram deixar a fonte de água viva, o manancial de água viva que Deus preparou para eles, e cavar para eles cisternas rotas, cisternas que não produzem água nenhuma, cisternas que não produzem água, que não tem água para matar a sede, que não tem água para gerar vida sequer, rotas, cisternas que não retêm água. Adoradores. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Quem entrará? Quando o Rei da Glória entrar para buscar a sua noiva, quem subirá? Os verdadeiros adoradores. E o que é, em síntese, ser um verdadeiro adorador? É aquele que é nascido de novo. O adorador é aquele que nasceu de novo, é aquele que antes era conduzido por suas vontades, era aquele que antes era conduzido pelos seus desejos, e quando ele nasce de novo, ele se rende a Cristo, ele é cheio do Espírito, e agora ele não é mais conduzido pelos seus desejos, que são mentirosos e enganosos, ele agora é conduzido pelo Espírito de luz. Nasceu de novo. Ele é um adorador, porque ele não se move por suas próprias razões, ele se move pela palavra, mediante a direção do Espírito. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo novo se fez. Quem é esse? Quem é esse? Esse aqui é aquele que Deus estava lá em Gênesis 13 procurando. Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Esse aqui é aquele que se deixou encontrar por Deus. É
aquele que se arrependeu, é aquele que aceitou o sacrifício de Jesus, é aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro, é aquele que nasceu de novo. E passa agora a refletir o seu Pai. Passa agora a andar segundo a direção do céu, não segundo a direção do mundo. Passa agora a andar segundo o propósito de Deus, não segundo a direção do inferno e seus demônios. Então o que é a verdadeira adoração? Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. Eles estavam ali na prisão. Atos capítulo 16, 25. Adoração, o verdadeiro adorador, aquele que anda em adoração a Deus, não tem prisões que o contenha, não tem algemas que o prendam, ele rompe tudo. Não tem vício que o prende, não tem sedução que o prende, não tem engano que o prende, não tem distrações que o prende. Tudo que é do inferno é rompido, é destruído. Atos 16, 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E nós conhecemos o resto da história. Enquanto eles adoravam, porque eram homens que estavam a serviço do céu. A terra não podia prevalecer sobre eles, porque eles estavam a serviço do céu. O inferno não poderia prevalecer sobre eles, Satanás não podia prevalecer sobre eles, porque eles estavam a serviço de Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eles começam a adorar, a expressar, a externalizar a sua adoração a Deus, as cadeias se rompem. As cadeias não podiam segurar aqueles homens, porque eram instrumentos poderosos na mão de Deus. Eram homens que tinham compromisso de refletir Deus. Isso é que é adoração. Adorar é você refletir o Pai, refletir o caráter de Deus através da sua vida. E Ana é um outro exemplo de uma mulher que, pela sua postura de adoração, pela sua escolha de adorar a Deus, Deus rompe com a sua esterilidade e traz um milagre na sua vida. 1 Samuel 1,10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei a todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E desta oração de entrega nasceu Samuel. Uma mulher que num determinado momento ela escolheu não andar pelos seus sentimentos contra Penina, que ela estava indignada contra aquela rival, com tudo que aquela rival fazia com ela, com tudo que aquela mulher fazia com ela. Mas num dado momento ela decide deixar de lado aquela mulher, aquela vida, sabe, que a magoava o tempo todo, que injuriava o tempo todo, e ela resolve entrar na presença de Deus, ela resolve desaguar a sua alma na presença de Deus, e ali ela experimenta um milagre. Então o milagre vem, querido, quando nós resolvemos, escolhemos desaguar nossas vidas na presença do Senhor. Em aliança, no relacionamento de entrega, não no relacionamento de troca, que é muito comum nos nossos dias, mas no relacionamento de entrega a Deus.
Então a adoração, queridos, vai muito mais além do que a igreja. A adoração é algo que nós fazemos com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A adoração, ela reflete todo o comportamento humano, todas as atitudes humanas. Nós adoramos a Deus quando nossas atitudes têm respaldo em Deus, respaldo na palavra, respaldo no Espírito. Nós adoramos a Deus quando aquilo que nós pensamos, falamos e agimos tem o sim de Deus. Você quer saber se você é um verdadeiro adorador? Tudo que você pensa, fala e sente, você tem um sim de Deus. Não que nós não erremos, não que nós vamos ser absolutamente perfeitos em toda a nossa conduta. Não, nós vamos pecar ao longo do caminho, nós vamos errar e falhar ao longo do caminho. Mas eu te pergunto, o que você pensa, o que você fala, o que você age no seu dia a dia, fala mais de Cristo ou fala mais de você mesmo? Fala mais do Espírito ou fala mais da tua carne? Então, em oposição, contrário à genuína adoração, está o legalismo religioso que tem invadido as igrejas nesses dias. É quando o crente acha, é quando o pastor ensina, muito por conveniência, que a pessoa vai receber a bênção de Deus porque ela faz, pelo que ela faz, pelo que ela trabalha na igreja, dedica na igreja, pelas campanhas que ela faz, pela oferta que ela dá. A bênção vai vir se você fizer tal e tal campanha, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro. Achar que nós podemos ser abençoados baseados nas normas, regras da igreja, quando as cumprimos, baseado naquilo que nós fazemos para Deus, e não baseado naquilo que Deus fez por nós na cruz em Cristo. Então esse tipo de ensino, de conduta, tem tomado de assalto muitos grupos religiosos nos nossos dias. E isso está muito presente na chamada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não é uma relação de entrega a Deus, é uma relação de troca. Então essa teologia está baseada no que você faz. As suas bênçãos são consequências do que você dá, do que você faz para Deus. Isso é uma relação de troca. Isso é uma teologia humanista. Isso não é Bíblia. Porque a verdadeira adoração, ela advém de um relacionamento de entrega. É quando você entrega ao Senhor. Fala, eis-me aqui, Senhor, usa-me, fala, faça através de mim. Relacionamento de entrega. Então, querido, ser um verdadeiro adorador, nós já estamos concluindo, é, em última análise, andar nas pegadas de Cristo. Ser um verdadeiro adorador é quando nós aprendemos a andar nas pegadas de Cristo. Salmo 65:11 diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Aonde que está a fartura que Deus tem para você, querido? Aonde está a fartura financeira que Deus tem para você? Aonde está a fartura de saúde que Deus tem para você? De paz, de relacionamento, de equilíbrio relacional, familiar que Deus tem para você? Aonde está a fartura de conquista que Deus tem para você? De sonhos realizados que Deus tem para você? Só existe um lugar para você alcançá-la: nas pegadas de Cristo. Só as pegadas dele destilam fartura. E o que é andar nas pegadas de Cristo? Adoração. É você estar trabalhando, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você, para você ser como Ele é, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. O que é isso? Adoração.
Nós adoramos a Deus quando nós reproduzimos Deus através das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Isso é adorar ao Pai em espírito. Por quê? Porque o mediador dessa conduta é o Espírito Santo. E adorar o Pai em verdade, que é nossas atitudes, consolidando aquilo que o Espírito direciona. Então ser adorador é ser parecido com o papai, é sermos imitadores do nosso Pai, parecidos com Ele. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem que é a igreja que subirá? Qual é a igreja que irá nos ares encontrar Jesus quando Ele voltar? Quem é a noiva que está sendo adornada? É o grupo formado por aqueles que se dispuseram, ao longo da sua vida, aprenderem e praticarem, serem imitadores de Deus. Amém? Quantos creem? E assim Ele está nos aprimorando a cada dia, e assim o Espírito está nos transformando a cada dia. E assim a nossa estatura está aumentando a cada dia, porque cada dia aprendemos um pouquinho, cada dia nós aprendemos a acertar mais e errar menos, não é assim? Essa é a igreja de Deus. Cada dia aprendemos um pouco mais, acertar mais e errar menos, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Ser por fim adorador é ser o reflexo do caráter do Pai. João 14:8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê a quem? O Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Filipe, você não entendeu ainda, Filipe, que o filho imita o Pai, que o filho reflete o caráter do Pai, que o filho expressa as atitudes do Pai. Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu tenho um compromisso de refletir meu Pai, de expressar o caráter do meu Pai, de ser igual a Ele. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você, nesse momento que nós estamos encerrando. E você, querido, você é parecido com quem? Você é parecido com quem? A quem você tem refletido? Você é parecido com quem? Reflita sobre isso. Como tem sido o seu jeito de pensar, seu jeito de falar, seu jeito de agir? Ora, ajuda-nos, papai. Queremos aprender, queremos ser melhores a cada dia. A voz do Senhor continua ecoando desde o Éden. A mesma palavra que Ele disse para Adão, Ele continua dizendo para todos os seus filhos, na face desta terra, onde tu estás? Está perto de mim ou longe de mim? Está andando em obediência ou desobediência? Está tendo um relacionamento de entrega comigo ou um relacionamento de troca? Onde tu estás? Oh, meu Deus, nós te damos graças, papai. E que o despertar do teu Espírito, através da tua palavra, mobilize em cada um de nós a disposição de fazermos essa reflexão de uma forma sincera e nos posicionarmos, Senhor, porque nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, aqueles que subirão, Senhor, para reinar contigo. E nós não queremos estar escondidos. Nós queremos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu tenho um relacionamento de entrega contigo. Eis-me aqui, Senhor, eu tenho um relacionamento de fidelidade contigo. Eis-me aqui, Senhor, eu tenho um relacionamento de fé contigo até a eternidade.
Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé então, vamos orar. A bênção final. Amém. Amém, meu Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui nesta noite. Teus filhos, teu povo, a tua igreja. Obrigado, Pai, por cada um deles. Obrigado pela tua graça, misericórdia, manifesta em Cristo a favor de cada um de nós como igreja. Obrigado, Pai. O amor do nosso Deus eterno, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a direção do teu Espírito nos leve a andar nas pegadas de Cristo, nos leve a ser imitadores dele, como filhos amados que nós somos do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminados, queridos, uma salva de palmas. Amém. Em nome de Jesus. Uma semana ricamente abençoada para cada um de vocês, em nome de Jesus.